Então, boa noite, né, para vocês, queridas, que estão aqui junto com a gente nessa jornada de imersão sistêmica, né, através do Trilhas Sistêmicas. Eu sou Flávia Martins e junto Hum. com a Adriana Piovesana, nós somos as organizadoras, deste movimento, né, de trazer e levar a leveza, né? As pessoas que já se trabalharam, né? Já puderam fazer terapias, fazer movimentos sistêmicos, muitas são terapeutas sistêmicas, consteladoras familiar sistêmicas, enfim, trabalham nessa área ou são clientes dessa área, né? E a gente então tem esse movimento já faz vários anos, a Adriana vai poder explicar melhor para vocês. E muita gratidão por vocês estarem materializando isso com a gente, né? Que essa é a nossa primeiro movimento que a gente está fazendo e ele é único, né? Para o Peru, ele é único. Então, nós queremos conhecer o planeta. Então, a gente vai uma vez para o Peru, né? Então, é um movimento único. Então, a pessoa fala, ai, depois eu vou, depois na próxima eu vou. Não, para o Peru, com a gente, não. Só se for com outra empresa. Mas nós queremos justamente que a gente realmente aproveite, né, essa imersão 100%, 1000%, para que depois a gente esteja preparado para o próximo passo, para o próximo voo. Mas eu queria que a Adriana contasse a nossa história. Bom, boa noite, gente. Super feliz de estar aqui com vocês, né? E assim, mais feliz ainda de realmente estar realizando vamos colocar um sonho, né? Porque eu e Flávia, eu vou contar bem brevemente para vocês. Eu e Flávia, a gente começou, como a gente se formou na TSFI assim, juntas. Ela se formou antes de mim e ela começou a fazer monitoria e eu em seguida comecei a fazer monitoria e nessa monitoria a gente se conheceu, né? Acompanhando os alunos. E sei lá quantos anos, não sei quantos anos faz isso, Flávia, já? Ela já vai fazer quase 8 anos. Quase 8 anos, né? E foi plantada uma sementinha muito interessante, porque teve um certo dia que eu e Flávia, a gente se olhou dentro de um movimento que a gente estava fazendo sistêmico, e Flávia olhou para mim e veio. Não lembro bem assim a ordem da nossa fala, mas ela falou: eu sinto que a gente vai trabalhar junto, que a gente vai fazer alguma coisa junto e que a gente vai viajar pelo mundo. Aí eu meio que ri assim, tipo, que legal, eu adoraria, queria só, né, sagitariana, né, na festa, né, adorando a ideia. E aí ela veio e falou assim, sim, a nossa empresa vai chamar Hasta la Vista, a princípio, né? E dali a gente começou a meio sempre trazer esse assunto, mas muito assim, sem aprofundamento. Mas isso foi, acho que, tomando conta da gente, e a gente, juntas nessas monitorias, e depois como formadoras também da TSFI, as duas juntas, isso daí cresceu dentro de nós com essa vontade de trazer as pessoas que dizem sim à vida para um novo movimento, que é de poder transformar, né? De poder aprofundar naquilo que em todas as áreas da nossa vida, como todos os corpos, vamos colocar mente, emoção, corpo. E isso tem muito a ver com o movimento sistêmico, onde a gente começou a ver que poderia fazer isso viajando. E assim, bem resumidamente, é isso. Aí, com essa vontade das duas, com a ligação das duas, e a gente se afinou muito nesses últimos 2 anos
que a gente fez uma formação juntas, né? E isso deu mais força ainda. Daí Flávia começou com as aventuras dela de viajar sozinha para os lugares. E aí ela foi para o Peru. E quando ela veio de lá, que depois ela pode contar particularidades, se der tempo, né? Quando ela veio de lá, ela falou: Dri, já sei. Porque até aí já tinha a Hasta La Vista, já tinha mudado para a ideia de trilhas sistêmicas, né? E ela falou: já sei, a gente vai para o Peru. O que que você acha? Isso que lá me tocou. Eu falei: não, na hora. Eu falei: eu vou, vamos embora. Nós vamos. Foi assim, de pronto. E aí a gente começou esse movimento, né? E mas foi diante da Flávia perceber o quanto que algumas terras também trazem esse potencial de ligação nossa com a terra, né? E algumas outras coisas que ela pode falar mais assim, aprofundando. E aí surgiu trilhas sistêmicas e nós resolvemos. Vamos lá, vamos fazer esse movimento e vamos ver quais são as pessoas que vêm para junto, né? E quando eu conversei com cada uma que eu conversei, pelo menos com, né, a gente viu que todas que chegaram têm esse propósito, né? Que é um propósito que bateu com essa vontade de transformar, de aprofundar, de melhorar como ser. E aí eu estou muito feliz de ter um grupo, né? De ter minha filha que vai viajar junto comigo, né? Que há muito a gente está programando também uma viagem juntas, mais ou menos nesse esquema, e de repente surgiu o Peru. E quando surgiu o Peru, ela falou: eu vou, mãe. Ela ainda nem morava aqui no Brasil. Não, eu vou. Aí, ok, né? Então, assim, super feliz das minhas queridinhas, né? Que eu cuido um pouquinho de estarem aqui com a Mi, que também, né, tá junto com a gente. Rosana, que também está indo para esse movimento sistêmico. Andréia, que é, assim, mãe de um amigo do Gustavo, muito querida, né? Então, assim, cada uma aqui. Só a Fernanda, que eu não conheço muito, mas Flávia já me contou, né? Então, super feliz, sejam bem-vindas. E tá chegando, né, gente? Nós temos muitas pessoas que estavam no grupo, né? E quando perceberam a intensidade do que vai acontecer lá, né? Do que eu senti também quando eu fui lá, que não foi por acaso que eu fui para lá e fiquei e conheci a arqueóloga Eliane e o pai dela, que faz ainda escavações no Peru, né? E a irmã, que é arquiteta, enfim, eu pude conviver com uma família, e é a sensação de você estar no passado. Cusco e todo o seu entorno, com o Vale Sagrado e Machu Picchu, é a sensação de você estar habitando o passado. Então, é uma energia, é uma vibração muito forte, né? E se você está vibrando ainda a dor, você vai acessar a dor. Mas se você está vibrando outra coisa, se você está vibrando vida, leveza, movimento, foi isso que eu acessei. Eu acessei exatamente isso lá. Então, quando eu estava com a Eliane, a arqueóloga, eu falei assim: Eliane, o ano que vem eu vou trazer o meu grupo aqui. E aí, nisso, eu não conseguia falar com a Adriana, porque estava tão intenso o movimento lá, mas eu falei: eu quero com você organizar um roteiro que não seja só turístico, né? Porque, claro, Machu Picchu é turístico, mas o que você acessa em Águas Calientes, em Ollantaytambo e em Machu Picchu é mais que isso. Só que você pode, claro, ficar na vibração do turista, né? A vibração do turista é aquela coisa de estar curtindo e, enfim. Mas a vibração que eu acessei foi outra coisa, né? Então, por isso que a gente
resolveu também iniciar com o Trilhas no Peru, né? É como se a gente precisasse acessar essa força, essa resiliência, essa coragem dos nossos ancestrais, com essa sabedoria que eles têm, que é uma sabedoria que eu ficava olhando as coisas e falava assim, gente, mas isso aqui é uma obra de engenharia que não precisa ir para uma universidade, porque é tanta sabedoria em tudo, né, que eles ainda mantêm, né, que traz para a gente assim um profundo reconhecimento e uma profunda gratidão, né? Então é realmente acessar todas essas informações. Então, nesses 10 dias que nós vamos ficar juntas, né? Tem pessoas ainda que estão interessadas, então talvez esse grupo fique um pouco maior. A gente não quer um grupo muito grande, justamente para não ter muito desvio das coisas, assim, ser algo mais tranquilo, mais silencioso, mais de aprofundamento mesmo, né? E tem várias coisas que a gente vai informar para vocês, mas eu acho que a Sandra poderia começar com as informações básicas da viagem, né? A Sandra, que é amiga da Adriana, né? Topou na hora e eu falei para a Adriana, Adriana, eu vou, mas eu quero que a gente tenha uma equipe, né? É, top para poder fazer isso aqui e no Peru, né? Então a Sandra que está fazendo toda essa conexão com a gente. Está aprendendo até a falar espanhol, né, Sandra? Tô tendo. Ah, é verdade. Muito bom, né? Mas é isso, meninas, né? Sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandra, eu sou da SB Viagens, eu trabalho com turismo há 17 anos, organizando viagens, cuidando de cada detalhe, para que vocês tenham uma viagem com tranquilidade, muita segurança e experiências realmente inesquecíveis. Esse grupo para o Peru, né, que foi pensado de uma forma muito especial, que não é só uma viagem, é uma vivência entre mulheres, com troca, conexão e momentos únicos. Esse é o propósito, é o objetivo do grupo, né, de vocês. E o Peru, realmente, como a Flávia disse, é um destino que mistura história, espiritualidade, paisagens, simplesmente incríveis, né? Então, vocês conhecerão muitos lugares especiais, como Cusco, e que é o coração ali do Império Inca, o Vale Sagrado, com as paisagens deslumbrantes também, e claro, tão sonhado Machu Picchu, que para vocês ainda mais especial por conta de toda o foco, né, do grupo de vocês. Então, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo, é um lugar que eu acho que vai ser um dos pontos altos da viagem. É aquela viagem que transforma, né? Eu tenho certeza disso, que a gente volta diferente de lá. Bem, então eu tenho algumas informações para poder passar para vocês também, né? Para esse grupo. Além dele ser um grupo só de mulheres, né? Ele sempre mais leve, mais acolhedor. Então, tem uma energia diferente. Realmente, eu já senti isso desde o começo, de quando elas me procuraram e me explicaram qual era o objetivo dessa viagem, né? Então, eu vou dizer a vocês, assim, a parte que eu farei, né? Das hospedagens, dos traslados, do seguro. Então, apesar de eu não estar presente com vocês, eu vou estar no suporte por todo o tempo, desde o embarque, que eu farei junto com vocês, né? No aeroporto, e o que precisarem, nós vamos ter um contato, faremos um grupo para 24 horas ali no suporte, no que for necessário. É assim que eu trabalho, com viagens personalizadas e dando o suporte para o cliente antes, durante e depois, tá? Então, vocês podem contar comigo para qualquer contratempo, qualquer intercorrência que haja ali na viagem.
a gente vai estar para resolver. Pode acontecer algum contratempo em viagem? Sim, a gente procura fazer para que tudo ocorra 100%, mas, né, pode, um voo pode atrasar, né, pode ser cancelado, pode ter um extravio de bagagem, várias coisas que acontecem em viagem, mas que a gente vai estar aqui para dar o suporte para vocês, tá? Então, a primeira coisa é o passaporte. Pode viajar com RG, com menos de 10 anos de emissão, porém, eu sempre gosto que a pessoa leve o passaporte, vai ter a entrada carimbada ali, futuramente, se vocês forem solicitar um visto americano, uma viagem internacional registrada, isso ajuda muito também. Então, se puderem, viajem sim com o passaporte. Muitas já, eu acredito que já fizeram viagens internacionais, porém, sempre é bom ter um carimbo a mais ali no passaporte. Então, eles exigem que o passaporte tenha uma validade mínima, né, de 6 meses até o vencimento. Então, de 6 meses é uma exigência mínima do Peru para validade. E também a vacina contra a febre amarela, que é necessário para que entre no Peru. Essa vacina contra a febre amarela pode ser tomada nesses postinhos da prefeitura mesmo, cada cidade tem aí a sua unidade, é só ligar na prefeitura e informar, e pelo menos com 10 dias de antecedência à viagem. Eu recomendo, claro, que a gente tome isso com um mês de antecedência, justamente porque teremos que fazer o certificado internacional da vacina para validar. Hoje, a carteirinha que a gente toma aqui, que é o certificado nacional, ele não é válido para poder embarcar para o Peru. Então, tem que transformá-lo num certificado internacional para ser validado. Hoje ele vem até com o QR Code. Isso é muito fácil de fazer no Gov, tá? Então, no Gov BR, coloca lá os dados da vacina, quando forem tomar, eles vão colocar todo o lote da vacina, a validade, tudo bonitinho, e aí, colocando esses dados lá no Gov de cada um, ele vai gerar o certificado internacional que precisa ser impresso. Tudo isso depois a gente vai reforçar, faremos outras reuniões, né, pré-viagem, então, mas só para, a princípio, quem não tem ainda a vacina contra a febre amarela, já pode ir providenciando, porque uma vez que vocês tomam, ela tem validade, né, ela é vitalícia, mas necessária que seja trocado pelo certificado internacional, tá bom? Então, eu vou falar aqui um pouquinho da minha parte das hospedagens, que a gente colocou ali para vocês, e depois, qualquer dúvida, vocês podem me dizer também, tá bom? Até queria compartilhar com vocês que nós fizemos algumas melhorias ali nos hotéis, revisamos algumas hospedagens da proposta inicial para elevar ainda mais a qualidade da experiência, tá? Então, em Cusco, teremos 2 períodos de hospedagem, no início da viagem e no final. Então, no início, ficaremos ali no San Agustín, e no final no Hilton Garden, tá? Depois tudo isso eu vou passar para vocês também. Que eles são hotéis que oferecem mais conforto, uma localização melhor, estrutura ideal até para adaptação à altitude. Em Águas Calientes, a nossa escolha já era mesmo e continuou sendo o El Malpi, que ele tem meia pensão, café da manhã e jantar, é um hotel bem diferente, que ele é moderno, confortável e perfeito para relaxar depois do dia de passeio, tá? Em Olhaitambo, também é uma diária, nós ficaremos no Del Pilar, que é um refúgio mais tranquilo, cercado de natureza também, é lindo esse hotel. Eu sei que muitas vezes até surgem dúvidas sobre altitudes, logística, deslocamento, mas podem ficar tranquilas que tudo está sendo planejado com muito cuidado, tá? Fornecedores confiáveis e uma programação bem equilibrada, respeitando o tempo do grupo de vocês. Não é só mais uma viagem, né? É uma oportunidade de se presentear e viver algo novo, criar memórias que vão ficar para sempre. Então é isso. Eu estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, depois iremos, né, elencar toda o roteiro do dia a dia da viagem para vocês, com material, vocês irão levar todo o material, e também o suporte 100% com a Eliane. Ela está no grupo, Flávia?
A Eliane hoje, ela não pôde estar porque são as eleições nacionais do Peru, Ah, eu né? acho que ela havia dito Então, mesmo. nós vamos fazer o quê? Depois, no final desse encontro, a gente vai combinar uma live no Instagram, tá? Tá, E aí ela vai entrar, e aí a gente legal. vai conversar com ela, e vocês todas também vai ficar gravada, para ela poder falar, e aí a gente já vai se habituando com o espanhol, eu vou traduzindo, Sim. né? Uhum. Porque ela realmente mora em Cusco, né? Então Sim. a gente já vai se habituar. Eu tenho uma pergunta, Sandra, é o seguinte. Nós vamos nos encontrar todas no aeroporto, né? Então, o traslado começa em Cusco, certo? Ex- Exatamente. De Cusco ao Então, hotel. isso. Então, no aeroporto de Guarulhos, a Uhum. gente tem que chegar 4 horas antes para voos internacionais, certo? Isso. Eu estarei lá para ajudar a fazer o Tá. embarque, tá? Esse voo, que horas que ele sai? Ah, deixa eu pegar Só ele para aqui. eu combinar com ela Tá, direitinho. E outra deixa eu coisa, não pegar esqueçam, aqui. mesmo que vocês levarem o passaporte, tem que levar o RG, porque você está no Brasil ainda e pode ser que eles solicitem em algum momento o RG, tá? Certo. Então, leva o Uhum. passaporte e o RG. Outra coisa, a gente tem que levar um dinheiro, né? Preferência em dólares, né? Se você não quiser comprar dólar, leva em real mesmo e lá você troca. Você pode fazer o câmbio, né? Uhum. Nós vamos numa avenida, Avenida del Sol, que é uma avenida que se faz os câmbios, né? São várias casas de câmbio, a Eliane conhece muito bem, então aí a gente faz a troca. Dá para usar cartão de crédito, sim, mas tem lugares mais remotos Que e não também aceitam. feiras de artesanias que a gente utiliza dinheiro mesmo, tá? Então, isso é importante aí, mais ou menos quanto levar. Eu estimei com a Adriana mais ou menos US$ 1.000, mas vai voltar com dinheiro, vai voltar, tá? Mas só para você ficar tranquila lá e não ter problema em relação a isso, tá bom? E o seu cartão de crédito, claro. Sim. Lembrando Tá? que até fazendo um adendo aqui, o cartão de crédito ele vai ter aquele 6,38% do IOF, 6% do IOF, tá? E alguns lugares não aceitam, né? Cartão de crédito, às vezes você precisa comprar uma coisa ou outra pequena, então aí importante que realmente façam o câmbio na moeda local deles, tá bom? Todos os hotéis estão com café da manhã incluídos e no El Mapi o meia pensão, que é café da manhã e jantar. Sim. Também em Paucartica, que é uma fazenda no Vale Sagrado, a gente também vai ter um jantar, que é um lugar, vocês vão ver que é um lugar especial, ele não tem comércio próximo, então a gente está incluído um jantar que é uma sopa, né? E então tem alguns lugares, café da manhã a gente tem em todos os lugares esse jantar e tem, parece que mais um lugar o almoço está incluído, tá bom? Nos outros locais, a Eliane vai levar a gente para almoçar em algum local. Então, pode se pagar com cartão de crédito ou com dinheiro. Qual que é o horário mesmo do aeroporto, Sandra? Do avião? No voo, ó, eu peguei aqui. Então, o voo é o seguinte: é um voo direto, Guarulho-Cusco, tá? Uhum. Porém, eles fazem uma escala. Escala é diferente de conexão. Escala é um pouso que talvez para pegar mais pessoas, um abastecimento, enfim, que não desce do avião. Então, por isso que a gente considera voo direto. Você não vai descer do avião para fazer conexão. Ele faz uma parada técnica em Lima e depois Uhum. segue para Cusco, tá? Ah, Então, tá o bom. voo sai dia 5 de julho, 5:05 da manhã. Tá. Então, é interessante que Então, a partir da 1 hora da manhã, do dia 4 para o dia 5 é o dia que precisa ir para o aeroporto, que às vezes muitas pessoas confundem, tá? Nessa virada. Então, vai de 4 para 5 para o aeroporto, tá? Porque teria que chegar 1 hora da manhã do dia 5 para poder tranquilamente fazer o embarque, despachar a bagagem, que sim. também está incluído. Uma bagagem de mão até 10 quilos e uma bagagem até 23 quilos por pessoa.
Então, a gente que mora aqui próximo na região, a gente tem que sair de casa dia 4, 10 horas da noite, tá? Para chegar Bem, é até melhor ter um 5 horas tempo da maior de manhã. explicar pelo excesso do que pela É, falta de é. tempo, né? Então, Ah, entende? Só para vocês entenderem que uhum, você tem que estar a partir da 1 da manhã do dia 5 no quatro, aeroporto, né? uhum, Tem o seguro correto. viagem também, né, Sandra, que está Sim, tudo incluído, né? incluído, o seguro está incluído Tá. desde a saída aqui do Brasil até o retorno chegando no Brasil, tá? Porque pode ter alguma mala extraviada, algum problema, sim. Então, até chegar aqui no Brasil, no dia está coberto. Tá certo. Outra coisa que eu queria falar Pesadas. com vocês Pode vir é aqui. o certificado da vacina, os US$ 1.000, né? Tá. Depois eu vou falar um pouco sobre a temperatura, né? A questão da aclimatação, a gente já colocou no roteiro a aclimatação, né? Mas chegando lá, eles normalmente utilizam nos primeiros dias um oxigênio em spray, tá? Ele é como se fosse uma coisa de inalação e um aerosol que você dá jatos para ir se aclimatando, tá? Por quê? Porque nós vamos estar a 3.300 metros de altitude, aonde o ar é rarefeito, né? Então, é necessário uma aclimatação do Adaptação seu mesmo, corpo, né? uma adaptação, né? Então, os primeiros dias a gente vai ter uma dieta leve, menos movimento extenuante, físico, tá? Porque a hora que você chega tá tudo bem, mas depois de algumas horas você vê que o corpo vai se aclimatando e depois fica tudo maravilhoso, tá? Mas antes de continuar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida para perguntar para a Sandra em relação à viagem em si, né? A todas as instruções mais práticas, vamos dizer assim, de viagem. Seria interessante o certificado internacional levar impresso, né, Sandra? Sim, impresso, precisa, Impresso, tá? tá. Precisa ser impresso. Uhum. Em E relação já ao no. chip de telefone, né? Eu utilizo um aplicativo que chama Air Allo. Air Allo. Eu vou escrever para vocês aqui no chat. Ele é um chip, sim, ele é um chip que é um chip, não é, Eletrônico, né? é um eletrônico. Então você Uhum, entra nesse aplicativo, deixa eu escrever aqui para vocês como ele chama, assim, ó, Air Allo. E lá você tem todos os países que você pode comprar um pacote, tá? Então você sim, compra por 15 dias 1 GB. Aí você paga, aí ele vai te ensinar como você instala, é muito simples, é online mesmo, e como você libera. Então o que que vai acontecer? Você vai continuar com o seu WhatsApp, ninguém vai nem saber que você saiu do Brasil. Só que vai estar exato. com um número peruano, tá? E aí você pode fazer, usei o WhatsApp o tempo inteiro, tá? E aí eles têm também no YouTube como instalar. E a hora que o avião desce no Peru, no seu celular, você altera lá quem é o principal ou o usuário principal ou usuário do chip e o seu celular não modifica nada. Voltando no Brasil, você faz o inverso e desceu o avião, você já pode mudar o número do telefone e ele dura o período que você quer, tá? Precisando recarregar, você recarrega também, tá bom? Ô, Flá, deixa eu aproveitar e perguntar nessa questão aí. Por exemplo, eu, com certeza não vou ter necessidade nenhuma de usar o WhatsApp enquanto a gente estiver fora de hotel. Uhum. Nos hotéis tem pelo menos Wi-Fi para a gente poder Tem, usar? Ah, tem, pronto. tem. Ok. Não, só porque para mim eu fico sem. Não, Que bom. é só para, às vezes, uma emergência, às vezes você vai viajar e tem pessoas aqui no Brasil que precisam manter contato, mas em todo Sim, Para quem lugar, é, sim. tem Wi-Fi. restaurante tem Wi-Fi, é só solicitar a senha e você usa Isso. tranquilamente, Tá, tá? ok. É só para tirar dúvida mesmo. Mas é bom, assim, dar uma desligada um pouco, por quê?
Porque as pessoas, como eu falei, não vão saber que vocês estão no Peru por esse Air Allo, você não é um chip eletrônico, não tem, é o seu celular, nós vamos mandar no seu WhatsApp, o chip vai receber. Então, às vezes ficam demandas que te tiram dessa conexão, sabe? Que você tá lá, você tá imersa, a gente vai estar numa fazenda, no Vale Sagrado, de repente, plim, assim, uma pessoa fala assim, ah, vê isso para mim como se você estivesse aqui no Brasil, entende? Então, é legal, assim, realmente, você não tá com o chip em funcionamento, a mensagem não chega. Então a pessoa vai perceber que você não está disponível, né? Só vai estar disponível quando você estiver no hotel, aí já, né? E estando em hotéis, né, a gente fica muito bem acomodado, porque lá tem Sim. uma variação de temperatura, nós vamos no inverno, muito grande, né? Então, durante o dia, vai entre 17 e 22 graus no máximo, tá? Então, a gente fica com uma blusinha de manga comprida, fina, tá? Vai chegando o final da tarde, pode chegar até 4, 3 graus, né? Isso na rua, no hotel tá climatizado, tá bom? Então, é bom que a gente organize uma mala versátil, né? Com aquela tripla camada que a gente fala, que é uma blusinha fina, uma blusa um pouco mais de lã e um casaco, tá? Isso para noite, um casaco quente. Para durante o dia, a blusinha fina e um casaco para o dia. Sabe esses casacos que a gente está usando agora mais levinho? Essa japona mais levinha, assim, que tem, né? É porque a gente vai, em alguns lugares, você vai tirar e pôr, tirar e pôr, tirar e pôr. Tênis, tá? Bota, se quiser, um sapato fechado, assim. Lá eles não usam chinelo de jeito nenhum. Não usam chinelo, tá? Eu até contei para a Adriana que eu cheguei, tá toda feliz, tava sol, falei assim, eu vou ali comprar um negocinho ali no armazém, saí de chinelo. A Eliane falou, nossa, não, você vai pegar uma friagem no pé, não pode sair de chinelo, porque realmente faz frio. Julho é uma época boa porque não chove, os dias são lindos, né? E deixa eu ver o que mais. Então a gente vai levar esse casaco para durante o dia, casaco para a noite, cachecol, gorro, chapéu, óculos escuro, tá? Porque a radiação solar a 3.300 metros é bem grande, então protetor solar, tá? Eu vou pedir para vocês levarem uma canga, né, ou algo assim fininho para a gente, se quiser sentar no chão, poder colocar ali numa grama, tá bom? Uma toalha fina, tipo essas da Decathlon, para uma, né, se em Águas Calientes a gente tem um banho termal, se vocês quiserem, muitos, não sei se o hotel lá tem piscina, não sei como é que é, mas é bom ter uma toalha fininha, tá? Um maiô, né? Se quiser ir nas termas das Águas Calientes, é, uma meia calça, né? Essa para fazer essa tripla camada também nas pernas, tá bom? Então, uma meia calça de lã, né? Porque realmente à noite faz frio. E a medicação usual que vocês usam normalmente, né? E lembrando que toda a parte líquida, né, a gente coloca na mala a ser despachada e coloca dentro de um Ziploc, de um saquinho Bom, Ziploc, hoje é tá? obrigado, exato. Então, Uhum. até 100 ml, shampoo, cremes, homeopatia, é, tudo que for líquido, a gente coloca nesse Ziploc. E só Até quem confirmando, Flávia e Sandra, é 23 quilos, né? 3 E quilos, É a a mala de bagagem mão. despachada e a bagagem de mão até 10 quilos. tá. Tá. Então, eu vou pedir para vocês deixarem bastante espaço na mala, porque vocês vão querer trazer o peru na mala, tá? Porque, assim, como
tem muita hábito do artesanato, né? E Sim, você vê pueblos que fazem isso, não é para vender, é para eles. Eles fazem assim, eles utilizam esse artesanato manual para suas coisas no dia a dia, né? Então vocês vão ficar assim muito encantadas com as coisas, então deixem espaço na mala, porque senão vai ter que trazer uma mala extra, né? Vai lá trazer uma mala extra. Mas a medicação extra que eu indico seria Vonal, tá? Uma caixinha de Vonal, 4 miligramas, sim. Imosec, Dorflex, tá? E se precisarem, tá bom? Para às vezes uma dorzinha de cabeça, né? Uma mochilinha para o dia a dia, tá? Para sair, claro, a gente vai sair de um lugar para o outro, vai entrar mais no dia do passeio, durante o dia, nessa mochila a gente coloca uma água, o chapéu, protetor solar, né? Algo assim que fique uma pochete para guardar o seu passaporte, o seu dinheiro que fica sempre com você, né? O seu telefone celular, enfim. Então, isso é importante para guardar o dinheiro. E eu acho que é isso. Nós vamos ter, então, dois rituais, né? Um ritual a Pachamama, que é um xamã que mora em Urcos, que é uma região ainda mais remota, que tem 4.000 metros, né? E ele vai nos encontrar para fazer essa cerimônia Pachamama, uma cerimônia maravilhosa, né? Depois eu vou postar, se vocês estiverem seguindo a gente no Trilhas Sistêmicas, @trilhas sistêmicas no Instagram. Amanhã eu vou postar mais ou menos assim. Eu não vou postar ele porque é sagrado, tá? Então eu tenho filmagens dele, mas eu mostro depois, porque é sagrado ele, assim. Então a gente não posta, né? Mas eu recebi um vídeo parecido, né? E eu acho que para vocês visualizarem. E nós vamos também ter uma cerimônia de sanação com rosas, com a Nádia Murilo, que ela é uma consteladora sistêmica peruana também, e já conversou com a gente um pouco, né, num encontro que a gente teve. Então, essa cerimônia não está incluída no preço, ela vai ter que pagar direto para a Nádia, são 100 soles, tá? Qual é o valor da moeda, né? Então, R$ 1,50 compra um solo, tá? Então, eles valem 50% a mais, tá bom? Que a gente, aqui que o nosso dinheiro. E que mais? Eu e a Adriana, nós estaremos lá, nós vamos fazer um movimento também coletivo com vocês em um determinado local que a gente está organizando, mas se vocês precisarem, né, de um acompanhamento, de uma sessão, a gente também vai estar lá, né? E esse também, dessa sessão individual, o valor é à parte. Lembrando que na viagem a gente vai estar coletivamente com o grupo, tá bom? Mas vocês precisando, a gente pode fazer um movimento à parte, sim, tá? Tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Tá, deixa eu só também colocar aqui sobre o voo que eu estava dizendo para vocês. Essa escala, só para que é essa parada técnica, como ela passa, agora eu estou vendo aqui o horário, como ela passa de meia hora, vocês até podem descer do avião. Ela deve mais ou menos umas 2 horas e meia, mas é o mesmo avião, vocês não trocam de avião, não faz novo check-in, nada. Mas pode ser que, se quiserem descer do avião, eles permitam por conta de demorar mais de meia hora, tá? Quando é meia hora, 1 hora, ainda ficam dentro do avião. Como ela é, eu estou vendo aqui a conexão não, a parada. Como ela é um pouquinho maior, então pode ser que eles permitam que vocês saiam do avião também. Ficar 2 horas e pouquinho dentro do avião é demais, né? Mas ela Hum. não é conexão, não troca de aeronave, é a mesma aeronave, o mesmo assento, o mesmo tudo, tá? E Tá. bagagem também, vocês despacham aqui e pegam em Cusco. Então, porque, Sandra, isso aconteceu comigo
quando eu cheguei em Lima, eu comprei a passagem o ano passado, São Paulo, Guarulhos, Cusco, tá? Mas então, Ah, teve, não, foi uma conexão ou escala, não sei. você trocou de avião? Eu não me lembro, só lembro que eu tive que descer, pegar minha mala e subir para um outro andar para fazer o Ah, check-in de você novo. fez, então, conexão. Uhum. Conexão, então, né? Então tá, isso não vai Conexão. precisar, né? Escala é um pouco diferente. Ah, Pode mudar o horário, Flávia? Pode. Tá? Então, sim, a gente tem aí, nós estamos sujeitos ao que a companhia aérea sim, alterar, por talvez questões logísticas, enfim. Mas, a princípio, se tiver qualquer alteração, nós seremos também informados com antecedência, tá sim, bom? Mas, tá. por enquanto, o que tem aqui é dessa maneira. Às 5h05 da manhã, horário do Brasil, que sai daqui dia 5 de julho, chega em Cusco às 13h35, horário local, tá? Já com a Sim, parada, sim. contabilizando. E a volta no dia 14 sai 16h40, horário local de Cusco, chega no Brasil dia 15 de julho, 4h05 da manhã, horário também local aqui. Então, sempre na passagem aérea, tem que se atentar a isso, que é o horário local que eles colocam, tanto do Brasil quanto do destino. Lembrando que o Peru são 2 horas a menos que o Brasil, tá? Então, agora lá são 5h45, 5h45. tá? 19h45 aqui, 5h45 lá. Normalmente o celular atualiza automaticamente, mas é sempre bom estar atento a isso, né? Justamente por conta até do horário de retorno e o horário de saída de vocês, enfim. Uhum, sim. É, vocês têm tem alguma pergunta em relação a isso? Ahn, Deixa eu pensar também no que eu poderia também ajudar. Acho que Flávia, eu tenho uma pergunta. sim, A gente podia reunir quem mora aqui, né? Que nem nós duas moramos uma na esquina do da lado, outra, né? né? Mas quem mora aqui em Campinas, assim, mais próximo, a gente podia reunir para ir junto para Guarulhos, porque Sim, é de madrugada, é uma é, coisa, né? Vai sim. uma daqui, outra dali, outra dali. Quem Eu sabe se a ia. gente alugasse uma van, Uma alguma coisa van, a assim. Sandra não podia ver isso pra gente, Sandra, uma van. Posso É sim. porque eu ia falar isso no grupo, né? Porque que nem aqui de Itatiba, a gente vai em 5 daqui. Então, Exato. De repente pode sair de Paulínia, né? eu e a Em Flávia Paulínia, somos de né? Paulínia, não sei se tem mais Tem gente. a Isso. Michele que é de Americana. Então, de Americana. Americana. Sim. Hum? Michele mais. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, Sim. combinar de se encontrar num lugar neutro Sim. e ele poderia pegar todo mundo na sua casa. Não sei como que você acha, Acho Sandra, que dá que para num lugar fazer. em Campinas, por exemplo. Aí quem vem de Americana, quem vem de outros lugares, É. centraliza ali, não sei. Sim, mas Itatiba é caminho, né? Caminho. Então, Itatiba, aí na a gente passa verdade, lá, né? Passa lá. Porque daí vai pela Fernão Dias, né? Que e se Guarulhos a é mais fácil Sandra, por viu, lá. Sandra? Não sei se você vai de carro você, mas daqui de Itatiba, na verdade, nós vamos em 7 daí, se você for junto, Entendi. Sim, tudo bem. né? É Tem, bastante, é a um- maioria. É. tem uma Aí a gente, pessoa que é de Valinhos que está interessada também. Tem uma pessoa de Curitiba que, se ela vier, a gente vai encontrar ela em Guarulhos. sim, ela já Tem fica uma lá outra pessoa que o DDD é 54. Eu não perguntei ainda para ela de onde para ela é, mas Tem mais 50. uma eu ainda de estou, Itatiba. É. então, eu estou avisando para encontrar quem é de muito longe, se encontrar No no aeroporto. aeroporto. O Terminal 3, né? Terminal 3, embarque Terminal 3. internacional. Terminal Tá. 3. Uhum. Pertence ao Rio Grande do Sul, DDD 54, É lá, Caxias, é, Passo Sandra Fundo, falou. Bento Gonçalves, Gramado, Uhum. dessa região, tá? Uhum. Ok. Mas aí a gente organiza. Eu posso ver, sim, até saindo daqui, ou de repente o pessoal que está ali, Americana, Valinhos, Paulínia, concentrar em Campinas, talvez, vem Uhum. para cá, para Itatiba, e daqui segue para o aeroporto.
A gente pode sim, dar uma olhadinha, tá? tá bom. Daí ele vai buscá-las e depois a gente combina. Porque não sei na volta se querem fazer a mesma coisa Ah, também, com né? certeza. Porque Seria daí cada bom. uma vai para um canto, mas eu acho que daria até para a gente fazer da mesma maneira, Sim. né? Porque acho que para Lembrando que elas fica mais perto Campinas, eu acredito, né? É. E lembrando que esse traslado especial é extra, é um valor extra que nós vamos Sim. pagar, Aham. Aí tá? a gente Não, combina não os está horários incluído. de saída, legal. Tá Uhum, bom. tá ótimo. Fica perfeito assim, só a gente pensa num lugar seguro para se encontrar às 11 horas da noite, às 10 Pode horas. ser aqui até no condomínio que eu moro, se quiserem encontrar Sim, aqui, tudo bem, sim, porque tem portaria, pode entrar, não tem problema, fica mais sim, seguro, né? A sim, gente tem um ponto de encontro e não tem sim. problema algum para não ficar fora realmente, para ficar É. dentro do lugar seguro, Eu não tem pensei em problema. alguma padaria, alguma coisa mais com mala, com tudo, é É, difícil. não, não. Eu prefiro porque aqui entra, aqui a gente consegue fazer um ponto de encontro lá próximo da portaria, tem ali, Ah, então eu já deixo reservado e a tá. van já vem e quando chegar a gente já Então, ficam mas todas. isso é quando chegar na sua cidade. E nós de Campinas, por exemplo, onde a Aí, gente encontraria? aí a gente verifica quantas pessoas virão e um ponto de encontro para a van poder passar a pegar. Não tem aquele lugar que sai ônibus para São Paulo, assim? Ali não é bom? No Alguma coisa Lago do assim? Pará, É, não eu sei. acho Ah, perigoso. não, ali é É? perigoso. O do Ali é Pará é perigoso. perigoso. Ah, É, então, não sei. O que é. poderia, talvez, seria naquela padaria 24 horas, em frente ao A Coração de Nico, Jesus, na a, Boulangerie de France, A Nico sabe? também fica 24 horas. a Nico, a padaria É, Nico, que é é no ali perto Castelo do ali. Castelo. Castelo. É, ali Aquela é já bem é caminho, de movimentado. repente, essa da Heitor Penteado, ela é Sim. caminho, sabe, ali na Nova Ah, Campinas? tá. Tá. Pode ser. Seria um ponto estratégico até Sim. para ele chegar, pegá-las ali, e tem o Ah, mallzinho, que daria bom. Sim. ficarem ali também, ou até a própria padaria, entendeu? Sim. Mas tem um local. Aí, Fernanda, o meu marido vai levar a gente, tá, Fernanda? Não Ah, se preocupe, tá bom? eu estava É. pensando em Uber, porque onde eu Não, vou deixar o não. carro? Ele vai levar a gente, né? Tá Porque bom. aí ele Ah, volta, né? obrigada. E Obrigada. aí, se a Michelle também quiser, não sei se cabe todo mundo, mas se a Michelle quiser parar aqui em Paulínia, a gente vai também, tá convidada, tá, Michelle? Aí você para em Paulínia, meu marido leva a gente para esse local aí que a Sandra vai passar certinho pra Isso, gente, né? Onde. legal, já vejo isso com antecedência e a Sim, gente vai conversando, tá? sim. Tá bom. E Obrigada. eu acho assim que realmente. É o que eu falo sempre para Adriana, quando a gente vai materializar algo, existe uma frequência, uma vibração. Então as pessoas sentem o chamado. Tem pessoas que sentem o chamado, mas não estão na vibração. Então, a hora que você vai conversar melhor, a pessoa está pensando numa viagem turística para o Peru. É, Vai ter um dia, o último sim, dia, se eu não me engano, ou penúltimo, que vocês vão poder escolher se quer fazer um outro passeio. A Eliane já separou lá, né? Se quiser ir na Laguna Huantai, se quiser ir no Cerro Colores, que são mais turísticos, tudo bem. E tem, porque a cidade de Cusco é um museu a céu aberto. Você pisa embaixo de sítios arqueológicos. Então, depende da pessoa. Então, vai ter dias livres para vocês também escolherem o que vocês mais querem fazer diante dessa oportunidade, né, de estar, nesse lugar onde o passado está presente, né? É assim, conforme vai passando os dias, você fala assim, gente, isso aqui não existe. Eu acho que nossa, parece um cenário de algum lugar, porque não existe isso. Eu não estou em 2026, eu não estou em 2026. É incrível a preservação, né? E verdade. um lugar com tanta história, né? E Tanta sem história. contar que eles são muito acolhedores também, né? Sim, Flávia, são. você que já esteve lá, todo passageiro meu fala que eles são muito bem recebidos, que eles são acolhedores, assim, que é um lugar mágico, realmente. É. E preparem-se para ouvir todos os idiomas do mundo naquele lugar.
Você está andando na rua, você ouve de tudo, né? É incrível. Então, realmente, como é considerado o umbigo do mundo, né? Ai, que lindo, a Michelle deu de presente. Que legal. Estou muito feliz, cara. Sim, Michele, e você, né, nossas formadas, né? É a única das nossas formadas que realmente disse eu vou e não titubeou nenhum minuto. Foi assim, incrível, É né? Resolveu e maravilhoso. está resolvido. Tá resolvido, Flávia. Oxi, até a vacina já tá pronta, já mandei tudo já para. Ótimo. E Tá tudo assim, certo. né, Mi? Que materialização, né? Num, É. assim, em vários Vocês que lugares. acompanharam toda a história aí, meu pai foi para lá quando há muito tempo atrás, e ele foi também assim com um grupo de trabalho, de abertura de portais e tudo mais, e ele fez um relatório pessoal, compartilhou com os filhos, sabe? Assim, então eu tenho já um carinho muito especial por esse lugar, assim. Então, é um presente mesmo. É, e lembrando assim que a gente precisa fazer, né, as compras dos ingressos, porque como Machu Picchu é uma das sete maravilhas do mundo, os ingressos abrem para venda meses antes, né? E são vários circuitos dentro do sítio arqueológico. E o mais importante de tudo, que é aquela maravilhosa viagem de trem, que é uma passagem assim num campo multidimensional. A paisagem assim é incrível. Então, assim, essa viagem de trem não tem o que falar, é maravilhoso. Então, assim, que bom que vocês ouviram o chamado e vão. A base, que é Ollantaytambo também, um sítio arqueológico, a cidade inteira é sítio arqueológico, né? Pega o trem, depois vai para Águas Calientes, que é uma outra base, para depois subir, né, no Pueblo, que daí é Machu Picchu. Então, tem várias etapas que a gente vai fazendo e vai devagarinho sentindo a cultura, né? Enfim, todo o entorno do nosso vizinho, né? Peru, aqui, nosso vizinho Peru. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, a gente vai passar para a segunda etapa, que eu vou desligar a gravação, e aí a gente vai fazer um movimento sistêmico, né? Para a gente já ir sentindo um pouco como é que é aqui. E agradeço, né, a presença da Sandra, que vai estar presente com a gente no início, fim, e nas outras, né, Sandra? Porque nós vamos rodar esse Beleza. planeta, Sandra. Você vai ajudar a Vamos, gente a vamos. rodar esse planeta, hein? Muito bom. Entra na Kombi, né, Adriana? Entra na Kombi e vamos, né? Tudo vai, né? Não, quando, quando eu vi a postagem da Flávia, gente, porque assim, ao começo era isso, a gente vai pegar uma Kombi, vai andar por aí, né? Não começamos nem pelo Brasil, né, Flávia? Aí não dava para fazer de Kombi, né? Foi isso. É verdade. Porque assim, até complementando as trilhas sistêmicas, né? Tem alguns propósitos aí que não são só viagens, né? Também tem alguns movimentos que vão acontecer menores, tal, com workshops que a gente vai estar fazendo para justamente nessa linha e as pessoas poderem estar sempre se trabalhando e tudo mais, né? E então a gente ia de Kombi, porque a gente falava assim, não, se as pessoas não vierem até a gente vai porque a gente vai para qualquer lugar. Vamos fazer uma Kombi. Aí ela me pôs uma postagem, nós duas ali na cama. Achei o máximo, adorei. E outra coisa, aqueles exercícios, né, do breathwork que a Adriana propôs, são muito importantes, porque no ano passado, quando eu fui e cheguei, eu fiz os exercícios do breathwork, né, que trabalha justamente essa complacência pulmonar, né, Aumentando a tem que ter capacidade, né? a capacidade e a complacência, que é essa elasticidade pulmonar, tanto com o pulmão cheio, que a gente Como fala, vazio. que é Kumbhaka, quanto o Sunyaka, que é o pulmão vazio, né? Então, isso aumenta a nossa capacidade,
né, de aturar um ar rarefeito, né? É, de Porque conviver com menos ar, né? De poder isso, viver com aquilo é, em menor quantidade, né? isso, e também a nossa sensibilidade ao gás carbônico, né? É Que são isso. aliados, um é aliado do outro. Então, isso ajuda também bastante lá a 3.300 metros, tá bom? Então, se vocês puderem participar com a Adriana para entender um pouco o objetivo, né? Porque depois, sabendo os exercícios, vocês vão fazer, não Sim, precisa da Adriana mais. Vocês já vão saber o que fazer quando sentir que está com essa resistência pequena ao CO2, né? Enfim, isso. e quais são os sintomas disso, né? Dessa diminuição da resistência ao CO2, né, Adriana? Sim, sim. É, o breathwork é justamente assim, né? Simplificando, claro, você pode. Mas se a gente pensar, quem mais usa são os mergulhadores, né? Que eles ficam num lugar sem ar, né? Então eles precisam criar tolerância maior ao gás carbônico, né? E isso, a respiração do breathwork, a gente vai aos poucos introduzindo, né? Começamos devagar para criar um sistema nervoso centrado e depois a gente vai entrando nesses lugares de conviver com, com mais gás carbônico e menos oxigênio, para poder, assim, ficar tranquilo nos lugares respirando, né? Sim, porque o passeio não é só pela parte terrestre, pode ser no fundo do mar, né, Adriana? Os nossos Pode, passeios. pode também. Então tá certo, gente. Vamos finalizando essa primeira parte. Agradeço a todas. E Até. logo faremos um novo encontro, quando Isso, quiserem, Isso. tá bom? exatamente. Aí, é,